Fala, meus amigos, uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais uma convidada muito especial, Cristiana Fortini, vem nos brindar hoje com toda a sua experiência nesse período de pandemia de Covid. Oi, Cristiana. Oi, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo bem também. Quieto em casa. Quietinho em casa, né? Todo mundo bem resguardado. Exatamente, como deve ser. Isso. Cris, agradeço a sua participação aqui no nosso portal Licitações Municipais. É sempre uma alegria revê-la, mesmo que em um formato digital. Nós que já estivemos juntos em inúmeras oportunidades, né, dividindo Exatamente. alguns congressos, e hoje nós temos a alegria de contar aqui com a sua experiência para compartilhar um pouquinho das cláusulas exorbitantes nesse período de pandemia, o que a gente consegue extrair de tudo isso, né? A gente precisa, de alguma forma, desse momento tão peculiar e tão difícil, nós extrairmos coisas boas. E as cláusulas exorbitantes realmente é algo que precisa ser revisto na legislação, né? O PL 1292 de 95, ele praticamente não inova nada em relação a isso. E a palavra é toda sua, fique bem à vontade para expor as suas reflexões iniciais sobre essa temática. Você sabe que você estava falando aí que a gente costuma se encontrar nos eventos. Eu me lembrei da audiência pública de que a gente participou junto lá em Campo Grande, Mato Grosso Campo do Grande. Sul. Campo Grande, exatamente sobre o PL 1292. E a gente achava que Perfeita. naquele momento a coisa ia engrenar, né? E, enfim, não se percebe efetivamente que isso esteja na agenda do atual governo. A gente tem uma produção normativa muito grande e até produção legislativa também, mas sem um enfrentamento da licitação como um todo, né? São mudanças bem pontuais. Eu quero muito te agradecer, dizer que eu me sinto muito feliz de participar de um ciclo de debate apenas com mulheres. Acho que sua ideia foi muito legal. As meninas são todas sensacionais, então estar entre elas, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu queria começar, Zé Roberto, falando, e eu sei que a gente tem o papo é mais fluido aqui, né? Falando um pouquinho dessa questão das cláusulas exorbitantes. Na verdade, primeiro eu quero dizer de plano que eu não tenho posições absolutamente consolidadas e imutáveis sobre isso. Mas são ponderações que eu acho que são oportunas de serem feitas, seja porque a gente está vivendo a pandemia, seja no ambiente não pandêmico. Porque as pessoas, especialmente aquelas que não são do direito administrativo, que não têm experiência com direito administrativo, o cidadão comum lá olha para os contratos da administração pública, pelo noticiário também, e vê que são contratos mais caros. Então, há uma divulgação maciça do disparate dos valores dos contratos de que a administração pública é parte, em comparação aos contratos que aquele mesmo privado faz com outros particulares. E, na maior parte dos casos, atribui-se esse, vamos chamar de sobrepreço aqui, mas esse preço excessivo ou esse preço diferenciado à questão da corrupção. E é claro que a questão da corrupção ela é relevante, não há como dizer que o elemento corrupção não encarece, não alavanca os contratos da administração pública. Esse é um dado da realidade. Então, claro que entre as várias razões que justificam os contratos da administração pública serem mais caros, está o elemento corrupção. Acontece que as pessoas não sabem ou não percebem, ou até entre nós também a gente não faz um juízo crítico a respeito do impulsionamento que a própria legislação faz no sentido de tornar esses contratos menos palatáveis, no sentido de encarecer. Então, se por um lado a gente tem a razão ilícita do encarecimento, por outro lado, a gente tem uma opção legislativa
que também impulsiona os contratos, os valores dos contratos. E além de outros tantos elementos, né? Você tem também um risco político que esses contratos trazem para o particular, risco político porque, a despeito de uma ideia tão óbvia como a da impessoalidade, e, portanto, uma ideia segundo a qual, entre outras tantas consequências, troca-se o governante, mas a sua relação não é com o governante, a sua relação é com o ente público, e, portanto, se o prefeito foi substituído por uma prefeita, o governador por um outro governador, aquilo tanto deveria fazer para as relações da administração pública, mas, na verdade, não é assim, porque os prefeitos, em especial os prefeitos, e talvez agora a gente possa também dizer de outros níveis, mas isso até então era uma realidade mais localizada no âmbito municipal. Os prefeitos simplesmente querem apagar um rastro deixado pelos seus anteriores e aí eles lidam com essa relação contratual como se fosse uma relação em que eles ditam. Então, esse elemento risco político. Alô? Oi, Voltamos? retornou. Voltamos. Também é um elemento que encarece os contratos, porque todas as vezes que o particular se sente ameaçado, ele vai embutir isso dentro do preço. Os riscos de uma eventual. Pessoal, estamos aqui restabelecendo conexão com a professora Cristiana. Tivemos um probleminha e já retomamos. Vamos aqui novamente. Voltamos. O que será que está acontecendo, hein? O Enfim, Instagram ele está dando um probleminha, mas acho que ele está restabelecemos meio aqui. sobrecarregado, né? Isso, perfeito. Mas, enfim, então, essa questão do risco político também é embutido, o risco de responder a uma ação de improbidade é embutido. O particular olha para esse cenário inteiro de coisas que são ingovernáveis, digamos assim, e ele reflete isso, ele espelha isso quando ele vai formatar a proposta. E, substancialmente, há toda uma contribuição da jurídica brasileira. Essa contribuição da ordem jurídica brasileira passa pela essência da nossa legislação, da nossa Lei 8.666. Claro que eu estou falando de contratos ordinários. Eu não estou falando de contratos como são os contratos da lei de PPP, dos contratos de concessão, que aí tem uma roupagem diferenciada, e tem uma roupagem diferenciada. Oi. Voltamos. Bom, eu coloquei aqui no Wi-Fi, vamos ver se assim funciona melhor. Mas estava no 4G. Mas, enfim,
então, esses contratos da Lei 8666, eles são contratos que partem de um pressuposto de que toda a lógica de proteção do interesse público está num tratamento favorável à administração pública. Então, o particular, que já é visto com desconfiança, o agente público é visto com desconfiança, então toda a lógica é uma lógica de proteção a uma ameaça interna, que é o agente público, e a uma ameaça externa, toda essa lógica ela vai reverberar em cláusulas exorbitantes. E essas cláusulas exorbitantes, então, embora elas tenham sido pensadas como vocacionadas para proteger o interesse público, elas podem, na verdade, funcionar como um fator prejudicial. Porque, além de conter de todos os outros elementos lícitos e ilícitos, há esse suporte, há esse, vamos dizer assim, esse impulsionamento da ordem jurídica brasileira que acaba levando a esse superdimensionamento, ou que pode levar a esse superdimensionamento da proposta. E aí a gente vê, por exemplo, questões como essa. Sanções. Sanções segundo a Lei 8666. E talvez esse seja um ponto importante de ser mencionado a respeito do futuro das licitações e contratações públicas, porque este é um assunto endereçado corretamente pelo PL. Mas a gente pega a parte de sanções da nossa lei de licitações e mesmo do pregão, e você tem lá uma lista de sanções, você não tem a situação que leva a cada uma das sanções, então você tem uma possibilidade de o administrador entender pela utilização de uma em detrimento da outra. Essas sanções, elas não são em mão dupla, até porque as sanções ali que seriam realmente inaplicáveis à administração pública. E o particular, então, olha para aquilo também e fala, peraí, quer dizer que, além de todos os riscos, pode ser que uma relação que não seja amistosa com a administração pública, um desagrado à administração pública, repercuta negativamente, porque esta administração pública pode ameaçar-me com essa possibilidade de uma apenação. E há sanções que são absolutamente gravosas. Então, imagine a administração pública aplicar uma sanção de inidoneidade, com todos os reflexos que isso traz. Bom, se é para eu correr o risco de me sujeitar, ser praticamente refém da administração pública, porque ela vai valorar o meu comportamento. E essa valoração do meu comportamento, sim, se dá através de um processo administrativo, mas sobre o qual eu não tenho governabilidade. E a administração, então, pode reagir me aplicando uma pena de inidoneidade, uma administração que não está, obviamente, a suportar nenhum tipo de punição pelos seus desacertos, porque a administração pública também desacerta, evidentemente faz com que o particular se sinta ameaçado e que, portanto, ele também possa embutir esse risco lícito dentro da sua proposta. Então, quando você vai, e supostamente a lei do pregão teria virado essa página, mas virou coisa alguma. A lei do pregão arrola lá uma série de podem levar a penação, situações as mais díspares, desde não confirmar a proposta, não comparecer para assinar o contrato, até praticar fraude, que são situações absolutamente isoladas e antagônicas, e prevê uma mesma reação por parte da administração pública. Claro que ao administrador de bom senso caberá cotejar e indicar corretamente, mas essa é uma possibilidade. Você percebe também a questão do pagamento. Tudo bem, a gente sabe que a lógica do pagamento de uma lei feita num período muito anterior à Constituição, mas vamos lá, a lógica do pagamento é que você tem uma sequência, empenho, liquidação, pagamento. Evidentemente que você tem questões administrativas e gerenciais que precisam ser contabilizadas. Então, outro dia a gente conversava numa live, num webinar do Direito Administrativo do IBDA, e a professora Heloísa Helena até falava disso. Olha, há situações em que não tem nem o orçamento. Então, realmente, o atraso no pagamento público se justifica, porque... Sim, mas é a exceção, deveria ser a exceção. A norma jurídica
Quando ela foi falar do pagamento pela administração pública, ao mesmo tempo que ela diz, olha, administração pública, você tem que planejar suas licitações. Olha, administração pública. E o planejamento é um planejamento denso, né? Não se contrata, não se deve contratar sem este planejamento. Ao mesmo tempo que fala de indicação de recursos orçamentários, à exceção do registro de preços, você tem uma lei que, de certa forma, autoriza a administração pública a atrasar. Não tem, assim, naquele tratamento do 15 do 78, um adjetivo. Não se fala que aquilo é excepcional. E, embora pudesse até ser, em teoria, excepcional, a gente poderia até fazer uma leitura sistêmica e dizer, olha, isso deve ser excepcional. Porque a lógica é planejar a licitação, indicar a rubrica orçamentária e, consequentemente, num passo seguinte, existir recursos financeiros que façam, que respaldem aquilo. Você não pode imaginar uma deslealdade da administração pública. Então, a administração pública te contratou, o princípio básico, a ideia básica é que ela te pague. Agora, se o ordenamento jurídico, na hora que ele disciplinou isso, ele foi descuidado, propositalmente ou não, eu não acho que é desproposital. Eu acho que aquilo fazia parte do ambiente jurídico normativo daquele momento de 1993. E com isso, ele dita para a administração pública, ou ele estimula a administração pública, ou ele acolhe. O verbo vai variar, segundo a intensidade de cada qual. Ele acolhe essa letargia, esse atraso da administração pública. Então, o particular fala assim, peraí, então quer dizer que eu posso ficar até 90 dias sem receber e tenho que continuar a prestar? Meu preço é outro. Meu preço é outro porque você me trata dessa forma. Eu estou reagindo à forma como você me trata. E é simples isso, gente. É muito simples. Esse mesmo particular sabe que, por mais que o comportamento dele seja perfeito, a administração pública pode chegar para ele e dizer assim, olha, não quero mais o contrato. Não quero mais o contrato porque, enfim, não há mais interesse público. E também isso é de mão única. Também isso particular é destinatário de uma decisão, né? É claro que a interpretação correta, seja pela lei, seja, inclusive, pela Constituição, é de que você tem que procedimentalizar isso, ouvir o particular, de repente ele tem alguma coisa que é capaz de desconvencer a administração pública de romper aquele contrato prematuramente. Mas, enfim, no normal das situações, a administração pública, se ela começa um processo de rescisão de contrato por falta de interesse público, a gente sabe que ela já decidiu isso. Ou seja, ela está, na verdade, apenas formalizando uma decisão anterior. Na maior parte das vezes, ela sequer escuta o particular sobre alguma argumentação que ele possa trazer. Isso quando a administração pública, de fato, oportuniza ao particular falar, né? De fato, quando ela procedimentaliza, processualiza isso. Então, isso também precisa ser refletido, porque, e talvez essa seja a cláusula mais difícil de ser superada, e eu não estou dizendo que essa deva ser completamente afastada da ordem jurídica, mas nós precisamos pensar quando e em que momento e até onde essas cláusulas podem ser empregadas pela administração pública como se fossem cláusulas pertencentes aos contratos em geral e que, portanto, a administração pública não trate como uma exceção, como uma excepcionalidade, e quando que, efetivamente, a administração pública só poderia lançar mão dessas cláusulas se, de fato, e em situações muito especiais, ela pudesse... existisse uma razão. Eu me lembro de um caso, aqui tem um caso no escritório que para mim é muito exemplar de tudo isso. Um particular foi contratado, ele trabalhava com... Era um serviço que envolvia informática, nesse momento aqui, com a minha ignorância a respeito do assunto, eu não vou lembrar, não vou saber precisar. E ele foi contratado e a administração pública, então, chegou um dia para ele e falou, olha, eu vou precisar de mais X o objeto lá. Estava dentro dos 25%, outra cláusula interessantíssima, e o particular falou assim, não, tudo bem, eu posso até fazer, só que eu não posso fazer pelo preço original.
E aí ele disse, por que eu não posso fazer pelo preço original? Não posso fazer pelo preço original porque para eu conseguir prestar isto, há a necessidade de um insumo e esse insumo varia segundo o dólar. Ou seja, eu tenho que comprar utilizando a moeda estrangeira. E qual é a máxima que nós temos como regra geral? Oscilações cambiais não podem impactar o valor, ou seja, o particular teria que suportar. Me diz a quem interessa isso. Porque não pode ser ao interesse público. Porque o interesse público não pode impor um sacrifício à sangria do particular. Isso não é interesse público. Então, pode até ser o interesse da administração pública, mas não é o interesse da coletividade. O interesse da coletividade não está na destruição das empresas. Não está numa restrição de competitividade, que em última análise é isso que vai acontecer. Se não é assim, por que não admitir que sim, ele passe a fornecer da realidade de hoje? Ele não está se furtando ao oferecimento, mas ele não pode oferecer por um valor que não é o valor de agora. E fez, então, a administração pública, considerando e provas feitas de que a oscilação, inclusive, era uma oscilação excessiva, se a balança cambial é fluida, neste caso especificamente, tinha havido uma mudança bastante impactante, era retumbante a situação. E aí, o que a administração pública fez? Ameaçou com a inidoneidade. Ela faz isso porque ela sabe que o particular, se é alguém que vive de contratos com a administração pública, ele vai se amedrontar, ele se amesquinha, ele se sente inferior, porque o ordenamento jurídico o coloca como numa posição de inferioridade e, consequentemente, ou ele vai fazer pelo valor que a administração pública quer que ele faça, ainda que isso imponha para ele uma série de prejuízos, ou ele, como foi esse caso, falou assim, então vamos lá, vamos responder um processo de improbidade. E, claro, nós tivemos que ajuizar uma ação para conseguir uma tutela para poder afastar a inidoneidade. Falei improbidade, né? Mas a inidoneidade no caso dele. Ou seja, tem um custo. Tem um custo. Então, essa rede que a administração pública constrói, e que constrói porque o ordenamento jurídico dá a ela esse respaldo, e ou nós não entendemos o ordenamento jurídico até hoje. Ele sempre foi pensado ser exceção. Ou, de fato, há uma construção equivocada do legislador, ou nós podemos até imaginar que a corrupção é a única vilã, é a única mola que propulsiona os contratos para valores estratosféricos e nunca vamos efetivamente encontrar uma solução ideal de contratação. Quem trabalha com estimativa de preço sabe disso. Se você disser que é a administração pública quem está cotando, o preço já subiu. O cara nem pode ser o empresário mais honesto, aquele que não vai se envolver em ambiente de corrupção. Ele vai embutir o risco de ser contratado pela administração pública. Então, eu acho que a questão da pandemia, ela é uma boa oportunidade. Eu e a professora Tatiana Camarão, minha queridíssima amiga, que vai participar com você aí da sua rede de lives, a gente escreveu um artigo sobre isso, de que a gente pode extrair algumas lições da questão da pandemia, ou usar a pandemia, porque são sobre as necessidades de alteração da realidade jurídica das contratações públicas brasileiras. Perfeito, Cristiana. Ótima reflexão. Você tocou em alguns pontos muito sensíveis nessa parte inicial e que, de fato, colaboram para essa majoração nos preços ofertados pelos particulares. Então, nem sempre o interesse público, de fato, ele é atendido, justamente por conta desse excesso de cláusulas exorbitantes. A questão das sanções administrativas, realmente, elas abrangem todo tipo de conduta por parte dos licitantes, e eu vejo que a administração pública ela não tem um critério objetivo para avaliar essas situações. Nem sempre o contraditório e ampla defesa é garantido nos termos constitucionais, então acabam acontecendo violações e abusos por parte desse tipo de sancionamento, mas eu acredito que o ponto mais sensível, de fato, seja inerente ao atraso nos pagamentos, ao inadimplemento da administração.
porque a legislação ela é um tanto quanto controversa. Ela tem ali artigos que prevêem um prazo, um limite máximo de até 30 dias para efetuar o pagamento, em determinadas situações em até 5 dias, quando o limite está até o valor da dispensa, R$ 17.600, porém, a administração pública pode atrasar por até 90 dias e o fornecedor, o particular, ele é obrigado a fornecer. Inclusive, tem uma decisão bem recente do TJ de São Paulo, em que o licitante ele se recusou a fornecer em razão do inadimplemento. O município ele entrou com uma ação e a Justiça Primeiro Grau, o TJ, todos falaram, não, o particular é obrigado, porque durante 90 dias a administração pública possui essa cláusula exorbitante. Então, assim, quem perde é a coletividade, quem perde é a sociedade, e a Constituição Federal, ela garante que o fornecedor ele tem o direito de receber por uma equação econômica que seja realmente justa, razoável, e não faz o menor sentido esse tipo de artigo previsto em lei. Se ainda fosse assim, né, Josi? Se fosse assim, ele tivesse a liberdade de não continuar a executar. Então, ele fica esperando. Se, por um acaso, existisse uma compensação para este atraso, o PL 1292 altera essa situação, ele não faz um giro completo, mas ele faz uma boa, ele dá uma boa mudada nisso, porque ele prevê metade do prazo, então ele reduz para 45 dias, vê se é isso mesmo. Não, reduz para 2 e então de 90 para 60, e com 45 dias de atraso, a administração pública, quando for pagar a partir dos 45 dias de atraso, aí você tem juros e correção monetária, que é uma forma de compensar o particular. Então, é simples isso. Se a gente precisa de uma quantidade relevante de empresas participando de licitações, se isso nos interessa exatamente porque é nesse confronto de propostas, é nessa pluralidade participativa que pode estar a proposta mais vantajosa, então nós não podemos usar, o ordenamento jurídico não pode desincentivar, ele não pode repelir a participação. E para participar de licitações assim, só quem tem bala na agulha. Então, é muito contraditório também você pensar que a nossa ordem jurídica fala em proteção a micro e pequenas empresas, estimula a participação de micro e pequenas empresas, prevê lá lotes reservados, licitações exclusivas, quando as micro e pequenas empresas, obviamente, não dão conta de suportar isso. Então, nós temos que encontrar uma posição de equilíbrio. Não tem cabimento continuar a olhar a legislação de 1993 e imaginar que aquilo que eventualmente fazia sentido possa continuar a fazer sentido hoje. Porque as empresas não dão conta. Simplesmente elas não dão conta. E aí, para elas darem conta, elas vão fazer as mais diversas trapaças. E aí as trapaças podem ser não entregar o produto que foi efetivamente contratado, as trapaças podem ser executar o serviço de forma diversa daquela que deveria, as trapaças podem ser aumentar o valor. É isso, é simples, é lei da física, ação e reação. Se a gente não quebrar isso, nós não temos como melhorar. E o PL só melhora isso, porque a gente não tem no PL, deveríamos ter um olhar diferenciado para outras cláusulas exorbitantes. Você veja que no ambiente de contratos de infraestrutura, e eu estou usando essa terminologia para falar de PPP e concessões, a lógica já foi outra. A lógica foi se distanciando daquela visão hierarquizada, daquela visão em que a administração pública é a senhora absoluta do contrato, para admitir que as relações sejam relações mais niveladas. Na Itália, contrato com a administração pública é contrato de direito privado, não é contrato de direito público. Eles dividem a influência do direito público nessas duas fases. Então, você tem o direito público incidindo na fase da licitação, fidamento, né? E depois você tem a fase dos contratos. Quanto mais o particular se sentir mais à vontade, mais confortável, menos amedrontado, melhor será para a coletividade, porque mais barato isso vai custar.
Agora, se ele tiver que reagir a toda a habilidade de veneno da administração pública, realmente não tem jeito. E vou te dizer mais, não é só mudar as cláusulas exorbitantes e tornar essa relação mais paritária para o bem do particular. Eu também acho que a gente precisa rever a disciplina a respeito de contratos quando é para o mal do particular. O que eu estou querendo dizer com o mal do particular? Por que não é possível, nos contratos da Lei 8666, contratualizar reequilíbrio econômico-financeiro? Por que a gente ainda tem uma visão que esses contratos seguem as regras da lei? Ou seja, força maior, a solução está dada pela lei. Caso fortuito, a solução está dada pela lei. Fato do príncipe, por que não é possível que o particular abra mão, isso contratualizado, de algumas possíveis benesses de ser contratado pela administração pública? Porque existem também. A administração pública, ela eu falo sempre que ela é madrasta, mas eu tenho que explicar que eu estou falando de madrasta ano 2020, não. Eu estou falando de madrasta Branca de Neve, essas madrastas, dessas historinhas que a gente lia e ficava assustado. Então, ela é, ao mesmo tempo, por causa disso, dessa caneta, dessa coisa da unilateralidade, de ela exige garantia, ela sanciona, ela rescinde, ela altera. Claro, alterar também é possível fazer bilateralmente, rescindir também é possível. Mas, enfim, eu estou falando das manifestações unilaterais. E, ao mesmo tempo, tem um lado todo vovó. Então, é assim, é o médico e o monstro. E o lado vovó também precisa ser modificado. Por que essa relação não pode ser madura? Olha, nós vamos contratualizar. Então, vamos contratualizar que a sua remuneração vai ser variável, que é uma ideia que o PL está trazendo. Mas eu sou do tempo que, quando falava assim, o particular vai assumir o risco de não receber nada. Ah, não pode, porque ele tem que receber alguma coisa. Gente, mas ele é maior de idade, né? Nós estamos falando lá numa relação contratual. Ele topou fazer isso. Qual é o problema disso ser assim? Qual a dificuldade? Então, não é só o lado monstro da administração pública que precisa de ser oxigenado, sabe? O lado babá da administração pública também. Então, os modelos mais contemporâneos de contratos consideram isso, consideram, por mais que o vínculo tenha nascido de um processo público, a partir do momento que existe esse vínculo, quanto mais nivelamento, quanto mais aproximação, quanto mais paridade existe, melhor. Perfeito, Cris. Você falou de madrasta, falou de vovó. O professor Edgar Guimarães, que está aqui nos acompanhando, ele fez um comentário que o regime jurídico das contratações precisa rejuvenescer. Então, acho que é uma questão que todo mundo... Nosso Richard Gere, nós temos uma Nosso questão Richard Gere está que nos acompanhando. Está, que é um consenso realmente entre aqueles que atuam no direito administrativo, que é essa necessidade de paridade entre as partes. Você tocou num ponto em relação ao PL 1292, se nós avaliarmos o próprio artigo 40 da 8666, ele tem um artigo, um inciso específico que fala da possibilidade de compensações diante de eventuais atrasos. Porém, no campo prático, isso daí praticamente não existe, né? Em âmbito municipal, o acompanhamento que eu venho fazendo e conversando com prefeitos, com secretários e fornecedores que atuam, eles nunca viram qualquer tipo de compensação por um eventual atraso. O ano passado saiu um acórdão do TCE Paraná falando da necessidade de fixar tanto no instrumento convocatório quanto no próprio contrato índices de reajuste por conta desse atraso, e pegou todos os municípios de surpresa, porque ninguém prevê isso no edital, embora seja artigo expresso em lei. Você, no primeiro momento, falou do câmbio flutuante. Nós temos um acórdão recente, 4125, primeira Câmara do TCU, e ele fala que essa variação do câmbio não é suficiente para promover um reequilíbrio econômico, uma repactuação, porque o particular ele deve arcar, porque é algo que ele sabe que pode acontecer. Então, qual o sentido dessa... Mas aí ele vai arcar. Mas o que ele faz? Então, já que ele pode vir a arcar, ele já embute isso como uma certeza. Ele já coloca isso como uma certeza. A proposta dele já é inflada.
Mas qual é a lógica que pode estar por trás disso, gente? Isso não faz Então, mas sentido daí nenhum. a Isso só pergunta que eu te serve faço, para... Cris, em relação a isso daí, complementando, se isso já está, se ele já embute, o particular embute no preço, e daí o valor sai acima do valor praticado no mercado, porque ele corre o risco de receber em até 90 dias, quando esse prazo não é muito maior, né? Daí vem o órgão de É, controle externo e faz uma fiscalização, uma auditoria e detecta ali um sobrepreço, um superfaturamento. Como que fica essa situação? Porque isso daí que você comentou também, pede um orçamento, fala que você é de uma empresa particular e depois fala que você representa a administração pública. São valores distintos. Eu já fiz esse teste, de fato, liguei para a mesma empresa, me apresentando como escritório de advocacia e depois como administração pública, e os valores foram totalmente diferentes. E são pessoas que trabalham com boa fé, que são empresários idôneos, íntegros, mas eles sabem, principalmente, dessa questão financeira que vai, de fato, comprometer todo o caixa, o fluxo de caixa da empresa. Então, como que nós conseguimos deixar um equilíbrio entre o que é justo preço, o que é uma proposta idônea, um superfaturamento, aquilo que um órgão de controle eventualmente venha e depois ingresse com alguma ação? Como que você enxerga isso? não, e outra coisa, que é importantíssimo, não vamos nos esquecer que o particular participa de uma licitação em que são exigidos uma série de documentos. Esses documentos não são só exigidos naquele momento, então eles continuam tendo que ser demonstrados ao longo da execução. Esses documentos envolvem regularidade fiscal, por exemplo. Esses documentos envolvem regularidade trabalhista. Quer dizer, eu não te pago, mas exijo que você esteja regular do ponto de vista fiscal. Exijo que você esteja regular do ponto de vista trabalhista. E aí a administração pública fala assim, olha, eu não sei como é que você vai se virar, mas você tem que dar um jeito de dar conta disso. Porque ainda tem isso, eu estava me lembrando que ainda tem essa cereja do bolo, que é a questão documental que a administração pública controla, né, ao longo do procedimento e depois. Então, agora, enquanto os órgãos de controle olharem para isso, sem fazer uma avaliação crítica, e não ajudarem, porque os órgãos de controle têm um papel muito importante. Várias das coisas que nós hoje temos na nossa legislação são resultado de recomendações do TCU, por exemplo. O que se avançou em termos de carona, a figura do registro de preço, toda a lógica do registro de preço é reflexo da própria administração pública, reflexo das recomendações do TCU. Eles precisam entender que se o particular não se sentir acolhido, ele não terá outra alternativa. E aí tem sobrepreço mesmo. Pode ter sobrepreço numa visão completamente pontual, sem uma amplitude maior de raciocínio. Aí tem sobrepreço. Agora, vamos pensar por que existe. Por que ele faz isso? Eu acho que esse é um ponto de partida. Revisitar. A Tatiana está falando aqui, Tatiana Camarão, beijo, Tati, que ela paga pelo excesso de exigência. Sim, a administração pública, no fundo, a administração pública paga por tudo isso. Ela paga pela proteção que ela acha que ela tem. Então, para se sentir protegida, ela paga por essa proteção. Então, para ter cláusulas exorbitantes, para ter o rito do pagamento da 4320, para exigir documentação dos particulares, tudo isso vai sobrecarregá-la num determinado momento. Muito bom, muito bom. Cris, Agora, falando eu estava... sobre pagamento, só uma complementação, que é importante respeitar a ordem cronológica também, né, dos pagamentos. Isso daí tá previsto, o artigo 5º da 8666, inclusive é crime, está lá no artigo 92 também, quando houver um desrespeito à preterição da ordem de pagamento. Então é algo que realmente passa despercebido no dia a dia. Muitas vezes são efetuados pagamentos sem qualquer tipo de respeito, e aquele licitante que já está ali há 30, 60, 90 dias sem receber, continua, né, arcando com todo esse ônus, e depois acontece aquilo que você mencionou. Entrega quantidade menor, entrega um produto diferenciado, começa a fazer ajustes, e vai virando uma verdadeira bola de neve. A administração começa a dever para ele, então é um problema que ele só vai aumentando por culpa exclusivamente da própria administração.
E eu vou te dizer mais. Então, a gente está pensando assim, vamos pensar aqui na questão da pandemia. Os contratos da pandemia podem ser aumentados em 50%. Perfeito. Segundo a legislação pandêmica, né? Eu estou chamando de legislação pandêmica. Então, podem ser aumentados em 50%. Obviamente que esse aumento do contrato é o aumento do contrato porque, para além dos 25% ordinários da legislação, a situação é tão grave, tão caótica, que pode haver uma necessidade de administração pública precisar de mais. E aí, a lei foi muito feliz ao dizer, isso tem que estar previsto no edital. Isso tem que estar previsto no contrato, sendo o caso de contratação emergencial, porque isso se aplica tanto para a contratação emergencial da legislação pandêmica, quanto para contratos licitados. E por que tem que estar previsto? Porque, no mínimo particular, saberá que naquele caso especificamente, a regra é uma regra de 50%. Porque a gente ainda tem essa interpretação nos contratos da Lei 8.666 de que sequer previsão contratual precisa. Então, o particular tem que saber que ele pode vir a ser reclamado em mais 25% ou menos 25%, dentro daquela lógica ordinária de que ninguém pode falar que desconhece a lei. Só que você está querendo dizer, então, que a licitação é reservada só para quem já tem experiência com a licitação? Porque o sujeito que acabou de participar de uma licitação pela primeira vez, ele não sabe de antemão tudo aquilo. Então, prever, pelo menos que a lei que o contrato viesse a prever algumas coisas que a legislação deixa a desejar. Que o contrato viesse a prever qual que é a sanção que vai ser aplicada em cada caso, que o contrato viesse a prever que vai haver pagamento de juros e minimamente atualização monetária em caso de atraso, que o contrato viesse a prever casos em que vai haver a possibilidade de real aumento dos 25%. Quer dizer, então, talvez, quando eu digo que a legislação pandêmica ela nos ajuda, por exemplo, nisso. Falar que o edital tem que prever, tirar tirar a lógica de que basta a lei falar, sabe? Trazer isso para uma realidade mais contratual. Isso sem falar em outras tantas coisas que eu acho que a legislação pandêmica nos ajuda, né? Não sei se eu posso ir de vez em quando falando de outras coisas a partir disso. Você que é meu chefe. Você tem que falar isso. Não, fica à vontade. Você que é a nossa convidada aqui, estamos todos para aprender com você. Não, quem sou eu? Mas assim, só umas reflexões. Você imagina o seguinte, você pega, só para mudar um pouco de assunto, mas você falando de contrato, a questão do contrato emergencial da legislação pandêmica. Olha que coisa óbvia. Ele, 180 dias, passível de prorrogação. Por que na nossa legislação 8.666 esse contrato só pode ter 180 dias? Alguém pode me ligar, alguém pode me explicar por que na nossa legislação o contrato emergencial só pode durar até 180 dias? Qual é a lógica? Aí você pensa lá que a administração pública não consegue resolver o problema em 180 dias. Então, ela vai ter um remanescente, um restinho de serviço, de obra, de fornecimento, que ela vai ter que dar um jeito de alguém fornecer. Aí ela faz um contrato de remanescente, aí ela faz uma licitação para alguém suprir, aí ela faz um outro contrato emergencial, um monte de gambiarra, porque é gambiarra isso, porque o legislador resolveu colocar um marco temporal para uma situação de emergência e calamidade. E como que é possível isso? Não existe. Esse número foi tirado de, sei lá, de uma coisa, não sei dizer, um vidente, um troço qualquer místico esse número. Tatiana, aqui, 180 deve ser um número cabalístico. Exatamente, professora Tatiana, é isso, é um número cabalístico. Então, você pega o legislador do Covid, ele diz assim, são 180 prorrogáveis. Por quê? Porque é impossível, ainda mais diante de um elemento estranho, invisível, como esse maldito desse vírus, saber por quanto tempo que isso vai ter que durar. E para que a gente precisa sobrecarregar tanto o particular, exigindo tanta documentação dele para contrato emergencial? A própria Lei 8.666 já não fala isso? Contrato de pronta entrega, você pode afastar exigências, habilitar tanto. Para que tem que ser assim? Então, também o legislador está refletindo e está dizendo o seguinte, se eu complicar muito aqui, nesse momento que é caótico, pode ser que eu não tenha fornecedor. Então, melhor mesmo
é que eu seja um pouco, admita a minha humildade, porque a administração pública está neste momento enfrentando uma situação em que ela precisa do particular a qualquer custo, porque é uma questão de sobrevivência das pessoas, e aí, consequentemente, ela teve que ceder. Mas realmente precisa dessa enxurrada de documentação nesses contratos todos, especialmente nos contratos emergenciais? Porque aí vai sobrecarregando o procedimento da contratação emergencial. Você não consegue fazer contratação emergencial na velocidade que demanda. É uma coisa louca. A contratação é emergencial, mas é tanta burocracia que na hora que você faz, já está tarde. Ou, na verdade, você faz e depois, você contrata e depois vai fazendo passo a passo, que também é uma mentira. Então, ou é uma mentira o que a administração pública faz, ou quando ela de fato consegue avançar no passo a passo, ela já terá se esvaído a Lei 8666. Desculpa, já terá se esvaído, via Gabriela Pérez. Oi, Gabi. Já terá se esvaído a situação emergencial. Então, também é uma lição do Covid. Contratação emergencial tem que durar enquanto for necessário. Contratação emergencial tem que ser rápida. E para ser rápida, não é possível sobrecarregar o procedimento. Ele tem que ser mais leve. Ou senão não é emergencial. E aí eu fico pensando, Zé Roberto, olha que coisa louca. Quer dizer, então, que nós temos duas emergências. A emergência do Covid e a emergência da Lei 8666. É dizer o seguinte, como nós tratamos a emergência da Lei 8666, está errado. Porque se o legislador agora precisou de criar uma outra forma de emergência, de contratação emergencial, é porque ele olhou a tradicional e viu que não presta. Então, se não presta, vão mexer nisso para sempre, gente. Não faz sentido a pandemia ser tratada de um jeito e os contratos emergenciais continuarem pesados, letárgicos. Então, também acho que isso é uma lição que a gente pode extrair do problema da pandemia. Sabe? Acho que tudo isso justifica. E, principalmente, não adianta a gente fazer mudança aqui ou acolá. Ótimo, vamos mexer no pregão. Parabéns, vamos mexer no pregão. Vamos mexer no registro de preço. Vamos mexer no registro de preço. Nós continuamos não olhando e não enfrentando o que é o mais denso e também o que é mais difícil. Reorganizar as balizas dessa lei. As balizas estão ultrapassadas. E, portanto, se a gente não mudar essas balizas, nós vamos repetir os erros. A gente pode até fazer, eventualmente, um pregão mais rápido, a gente pode até fazer... Mas nós vamos continuar padecendo das mesmas mazelas. Perfeito, Cris. Sempre muito precisa. Interessante essas reflexões. E, de fato, essas balizas precisam ser reavaliadas. A legislação ela é totalmente ultrapassada. O PL 1292 já é um PL que nasce antigo, né? Acredito que agora, com essa lei 13979, a gente consiga extrair realmente flexibilizações para que o PL praticamente recomece do zero, porque ele utiliza ainda as balizas da 8666, faz um ajuste aqui, um ajuste acolá, porém não resolve o problema. Você tocou num ponto muito sensível, que é a questão dos documentos de habilitação, e embora a 13979 tenha flexibilizado, ela ainda coloca algumas condicionantes. Quando houver comprovadamente ali um reduzido número de fornecedores, como que, diante isso, como que nós vamos, no campo prático, aferir se existe ou se não existe essa restrição aos fornecedores diante dessa situação emergencial? O pessoal preocupado em conseguir um fornecedor que seja, porque está complicado encontrar os fornecedores aptos para entregar dentro de um prazo razoável, que atenda o interesse público. Então, o professor Rony Charles está aqui participando também, ele sempre usa o termo soltar a poita. Temos um público bem seleto, grandes amigos aqui. Senhora, eu não posso ficar olhando essas palavras. Nos prestigiando aqui. Então, realmente a gente precisa rever, porque a fase de habilitação é realmente um grande problema na licitação, não só agora, nesse período pandêmico, mas nas licitações convencionais, licitações de pregões para o dia a dia, municípios fazendo licitações para aquisição de material de expediente, exige lá todo aquele rol, balanço patrimonial, certidão de falência concordata, inúmeros atestados. Não tem necessidade disso.
A licitação, infelizmente, ela se tornou um fim em si mesmo, né? É um verdadeiro jogo ali para tentar descobrir quem acerta exatamente a literalidade do edital. Uma eventual vírgula já é motivo para um mandado de segurança, já é motivo para uma concessão de uma liminar, por um eventual descumprimento da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo. Então, nós precisamos nos desapegar a esse excesso, e eu acredito que seria interessante até nós voltarmos à nossa fase inicial dessa live, que falávamos sobre contrato administrativo, porque o grande problema, acredito eu, que está nos contratos administrativos. Não está na escolha do fornecedor, está sim na gestão e fiscalização, no adimplemento dentro de um prazo razoável, nessa paridade entre as partes. Acredito que é isso que vai, de fato, fazer com que a administração pública consiga atender o interesse público. Mas vamos lá. A gente está chegando já aqui nos nossos 10 minutinhos finais e tem bastante assunto ainda para nós falarmos sobre essa temática. Tem vários amigos aqui participando, trazendo as suas reflexões. Super legal. Então, muito, muito interessante. Mas, Cris, para você, uma nova lei de licitações, o que seria essencial ela trazer de diferente para que, de fato, a gente consiga sair dessa burocracia, dessa morosidade, desse preço excessivo, porque tudo isso, infelizmente, não vem resultando em eficiência, que é um princípio que está lá no artigo 37. A gente vai, briga, excesso, burocracia e eficiência, que é bom, infelizmente, a gente não tem. Então, para você, o que seria, de fato, essencial na nova lei de licitações? Eu acho que quanto mais a administração puder, não, sem antagonizar com os princípios da administração pública, então sempre pensando que a ideia de impessoalidade, que a ideia de eficiência, que a ideia de moralidade são elementos que vão nutrir a administração pública, são elementos que vão... são a essência de qualquer ato da administração pública. Quanto mais a administração pública puder escolher, pensando realmente em qual é o particular que melhor atende à sua demanda, quanto mais a gente tiver também uma certa deferência a essa avaliação por parte da administração pública, que é outro, isso é um assunto para uma outra live com a professora Vanice. Mas esse é um tema interessantíssimo, porque o que a gente percebe hoje é que a administração pública ela decide e os órgãos de controle entendem que ela deveria ter decidido de uma outra forma, porque a gente não tem respeitabilidade nenhuma pela decisão da administração. Quanto mais a administração pública puder se sentir solta, presa aos princípios, mas solta no sentido de poder escolher este particular, sem estar sobrecarregada nessa análise documental excessiva. O Marcos Nóbrega fala que é uma gincana, né? Sem se ater a essa parte da gincana, mas se concentrando efetivamente numa escolha de quem melhor pode votar, eu acho fundamental. E também, então, eu estava te falando da questão italiana, né? Que lá os contratos são considerados privados. Quando você conversa lá sobre algumas coisas, eles falam, mas vem cá, a ação, esse desnivelar, ele é importante até o momento que tem um vínculo. A partir do momento que tem um vínculo, para que isso? Eu fiz saber por quê, como explicar. Então, não é dizer que eles não tenham algumas pinceladas de hierarquia, mas isso não é o elemento definidor da relação contratual, não é estruturante do contrato. E acho também que a gente precisaria admitir que as melhores escolhas não são necessariamente escolhas pautadas pelo preço. Também já é uma orientação europeia super antiga de que a questão da proposta mais vantajosa é uma proposta que leva em consideração uma série de fatores. É o pós-venda que é melhor, é o corpo profissional do particular que é melhor. Então, se a administração pudesse focar nisso, que é a essência, e se sentisse um pouco mais livre de ficar controlando esse excesso de documentos, eu acho que seria melhor. Concordo com você, Cris. Quando a gente fala em flexibilização, quando a gente fala em discricionariedade, é sempre observando os princípios constitucionais, sempre tendo a Constituição Federal como o ponto ali de balizamento para tudo.
Nós não podemos confundir discricionariedade com arbitrariedade. Mas o gestor público ele precisa ser de fato o protagonista, ele precisa tomar medidas, porque eu percebo isso no âmbito municipal, que o gestor ele assume quando a gente percebe os 4 anos passarem, praticamente ele não conseguiu fazer nada. Ou porque ele estava olhando para o seu antecessor, ou porque na hora que ele estava, de fato, tomando pé da situação, já finalizou o mandato dele. Então, ele precisa, de fato, dessa autonomia. Daí a gente entra na questão do marketplace, existem as questões tecnológicas que a administração pública poderia, de fato, agregar nos seus processos, e isso auxiliaria ainda mais o controle, porque ficaria registrado toda essa transação tecnológica. Acho que não ficaria, não teria como excluir eventuais rastros que licitações presenciais ou as eletrônicas hoje acabam deixando. Cris, estamos aqui, infelizmente, chegando no nosso tempo final. Eu gostaria de agradecer sinceramente a sua participação. A Cris, que é uma querida amiga, tem sempre alegria em reencontrá-la, e acredito que todo mundo que lida com licitação já leu um artigo, já assistiu uma palestra, porque falar de licitação sem pensar no Cristiano Fortini não é licitação. Então, a Cris é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é doutora em Direito pela Universidade Federal. Então, para nós aqui do portal Licitações Municipais, é uma alegria muito grande ter a sua participação. Então, eu deixo aberto para você, para suas reflexões finais, para que a gente encerre aqui com chave de ouro. Bom, eu queria primeiro te agradecer por essa oportunidade, de novo te dar os parabéns de ter pensado numa coisa que envolva as mulheres, acho isso muito legal, acho que os nomes que você escolheu são sempre são maravilhosos. Agradecer muito também essa plateia tão um monte de colegas, professores, até minha tia está aqui me assistindo, beijo tia, minha sobrinha. Nesse dia 21 de abril, e dizer que é isso. Na verdade, a gente vai 25 anos lendo esse negócio, né? Lendo sobre isso, estudando, tendo dúvida, exercendo cargo público, atuando na iniciativa privada, e a gente vai avolumando angústia. Eu acho que, no fundo, é isso. E expressar essas angústias e colocar essas angústias para que as pessoas, às vezes, ou critiquem, digam, não faz sentido, veja bem, você está vendo a coisa sobre um lado só e tem um outro lado, ou que eventualmente isso sirva para uma mobilização e que a gente tenha, de fato, uma nova lei de licitação, porque não adianta fazer mais penduricalho, gente, a gente vive de puxadinho, a gente não enfrenta efetivamente o problema. Então, mãe, você está assistindo, beijo, mãe, primeira vez que minha mãe me assiste, gente, em 25 anos. De vida profissional. Então, tá vendo? É um momento familiar aqui. Praticamente uma reunião de família isso aqui. Mas queria te dizer que foi muito gostoso participar também. Te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Então, Cris, fique bem, que Deus te abençoe. E até amanhã na próxima live com a professora Tatiana Camarão. Falaremos sobre registro de preço, o termo de referência, falaremos sobre o planejamento das licitações. E essa live fica disponível agora 24 horas no Instagram e depois sobe para o nosso canal do YouTube para todos acompanharem ela na íntegra. Então, até a próxima. Meu muito obrigado a todos. Tchau, pessoal. Fiquem quietinhos. Beijo. Tchau. Tchau.